Olá, esse aqui é um vídeo para contar um pouquinho mais do nosso projeto Snacks, o MVP, o Mínimo Produto Viável, coordenado pelo professor Pedro Baessi, e os integrantes do nosso grupo são eu, Ana Luísa Rocha, Maria Letícia Ribeiro e Samuel Oliveira. Bem, o Snacks é resumidamente um sistema de gerenciamento de cantinas, e a demanda para essa ideia veio basicamente do próprio campus Natal e FRN no Zona Norte. Foi observada a grande desorganização que acometia a cantina decorrente do tamanho da demanda nos horários de pico para os serviços oferecidos como almoço. Então, resumidamente, a quantidade de alunos era muito grande para a velocidade de atendimento das moças da cantina, fazendo com que houvesse uma espera excessiva tanto para comprar, quanto para o pagamento, quanto para usufruir do serviço de self-service. E essa demora ela afetava muito além de uma qualidade de serviço ao consumidor, uma qualidade de experiência ao consumidor. Ela afetava diretamente a rotina do estudante, que justamente por esse atraso entrava em uma cadeia e não conseguia comparecer para os seus compromissos acadêmicos. E a gente ainda observou que a estratégia que elas usavam para gerenciar e organizar todos esses dados, todos esses serviços, era manuscrito, ou seja, elas anotavam todos os pedidos e não tinham um sistema apropriado para as demandas delas. E isso poderia até ocasionar uma perda da coleta desses dados, uma perda das informações necessárias para realizar os serviços. O nosso MVP, ele objetiva tanto ajudar os alunos nas suas experiências de compra na cantina, que não possuem um cardápio específico, que muitas vezes fazia com que os alunos não soubessem quais eram as comidas que vendiam na cantina, quanto ajudar os funcionários para otimizar o seu serviço no trabalho. Como a gente está falando de um projeto que aborda o ramo alimentício, a gente optou por cores mais quentes, cores que remetessem mais à comida mesmo, à fome, dessem a sensação de fome, escolhendo então a cor laranja, que não fosse tão agressiva, fosse mais amigável, já que a gente está falando de um ambiente escolar. Optamos por tons de laranja, para não ser uma cor chapada, uma coisa só. A gente teve nuances dessa tonalidade e combinamos ela com a cor neutra, que escolhemos o branco. Dentro do nosso público-alvo, a gente percebeu que seriam majoritariamente jovens. Tirando os funcionários, todas as pessoas que utilizariam o nosso sistema seriam estudantes. Então, a identidade visual que mais condizeria seria alguma coisa mais receptiva, mais comunicativa e, consequentemente, mais jovial. Cores mais chamativas, cores mais vibrantes e formas mais arredondadas para trazer esse aspecto de amigável receptividade. No raciocínio de ser algo amigável, optamos por desenvolver tudo numa fonte única, que seria a Poppins e suas variáveis. A Poppins é uma tipografia mais arredondada, mais bonitinha, e a gente achou que combinaria muito com o que a gente estava procurando. Na logo, a gente optou por 3 coxinhas, que representaria muito a comida que os estudantes consumiriam numa cantina. A alimentação essa que é, em grande parte, feita por salgados. Então, quando a gente pensa numa cantina escolar, o que a gente compra? Salgado, coxinha, e a gente colocou 3 coxinhas para ficar uma coisa mais bonitinha. Meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco mais sobre os diagramas do Snacks. Bom, a gente tem primeiramente um modelo conceitual em que basicamente a gente vai ter 3 entidades, que é a entidade produto, que ele vai ter como atributos preço, quantidade de estoque e o nome daquele produto. Vinculado ao produto, a gente vai ter que ter um pedido, certo? E que nele a gente vai ter uma data e o número do pedido, que vai ser um número random, ele vai ser gerado automaticamente. E atrelado ainda a ele, que vai ser o usuário, em que a gente vai ter o tipo de usuário, que o usuário ele vai poder ser administrador, funcionário ou cliente, vai ter o nome daquele usuário, o e-mail, que vai ser o ID único dele, vai ser a chave única, e a senha daquele usuário que a gente, em primeira análise, quis fazer com hash, né? Hash de senha. Aí a gente tem, a partir do modelo conceitual, o modelo lógico, que é justamente colocando aqueles mesmos atributos, aquelas mesmas entidades dentro de um modelo lógico de banco de dados. A gente fez uma SQL. Temos 4 tabelas em que a diferença é que a gente tem uma tabela de relacionamento entre produto e pedido, que no caso o pedido tem um produto vinculado a ele, já que dentro do nosso pedido que a gente consegue atribuir os produtos que a gente vai comprar, que a gente vai pedir. E por último, a gente tem um diagrama de caso e uso, em que a gente tem a representação de um ator, que é o usuário, e ele vai poder ser ou funcionário, ou gerente, que no caso é o administrador, ou o administrador em si do sistema em si. A gente tem para funcionário conseguir manter os produtos e os pedidos. O gerente ele vai conseguir também manter os pedidos.
e o administrador ele gerencia os usuários. E além disso, a gente tem um usuário comum, que vai ser o cliente. O cliente vai poder se registrar e efetuar o login. Na realidade, o usuário, né, vai poder se registrar e efetuar o login. E o usuário ele pode fazer pedido, e assim como fazer o pagamento que vai ter vinculado a esse pedido. No caso, ele vai ter que se dirigir ao estabelecimento para que ele consiga efetuar o seu pagamento. Olá, meu nome é Samuel e eu vou estar fazendo uma descrição a respeito das telas, do front-end, tá bom? Iniciando aqui pelo Figma, onde temos o nosso modelo de alta fidelidade, onde já representa o mais próximo possível do que vai ser feito na aplicação mesmo, as cores, os nomes. Aqui temos a identidade visual, onde separamos as figuras, as logos, a paleta de cores, tá bom? Aqui temos um modelo de média fidelidade, onde ficou o pré-definido como seria, o que deveria ficar aonde, tá? Para o desenvolvimento do front, nós utilizamos o HTML, o CSS e um framework para o desenvolvimento desse CSS, para a estilização desse CSS, que foi o Bootstrap, que nos auxiliou nesse desenvolvimento. Aqui estão os arquivos HTML, o Base, que é o template base, onde foi replicado em todas as outras telas, o arquivo de login, arquivo de pedidos. Bom, e agora eu vou navegar um pouco pelo site aqui. Vou estar fazendo login. E entrando no site. Temos algumas funcionalidades aqui, por exemplo, a de fazer pedido, onde posso fazer algum pedido. Vai aparecer uma flash message confirmando o que aconteceu aqui. Eu fiz login no perfil de administrador. Posso verificar os meus pedidos. Tá aqui o meu pedido. Como estou no de administrador, posso checar todos os pedidos, tá bom? Posso me cadastrar. Posso estar fazendo com o login na minha conta de usuário. Posso estar editando meu perfil. Posso estar fazendo um pedido também como usuário. Aqui é o meu pedido. Bom, além disso, como forma de plataforma, para que a gente conseguisse administrar o controle dos nossos arquivos, a gente escolheu o Replit, por ele seguir um padrão em que, enquanto você consegue desenvolver o site, ele já é upado na internet automaticamente. E ele tem apoio para o Flask, né? No caso, ele consegue ter uma plataforma que é compatível com um Python Flask. Além disso, nós usamos o padrão MVC para que a gente consiga ter uma arquitetura da informação, uma arquitetura de software melhor para nosso software, né, para o nosso sistema, em que é baseado em 3 parâmetros: Models, Views e Controllers. Nos models, a gente define o modelo do banco de dados da nossa aplicação, no caso, as tabelas, enfim, o relacionamento delas. A gente tem as views, que é onde a gente consegue ver, de fato, a nossa interface, e o controllers, que é onde a gente consegue controlar os CRUDs dessas nossas tabelas dos models. Então, aqui, a gente usou a linguagem Flask, né, o framework Flask para o back-end. A gente usou como o ORM Flask SQL Alchemy, e como banco de dados a gente usou o SQLite 3, que é um banco de dados gratuito vinculado ao Replit.
A gente tem a nossa pasta de controllers, em que a gente definiu as nossas 3 tabelas para que a gente consiga realizar as operações CRUD. No caso, é aquelas mesmas 3 tabelas que a gente mostrou anteriormente nos diagramas, que é de pedidos. E aqui a gente consegue, né, ter um controle melhor aqui, ver os pedidos do próprio usuário, listar pedidos, criar pedidos, atualizar os pedidos e excluir pedidos. A gente usou o Flash Messages para a gente conseguir ver mensagens geradas para o usuário, ele dar uma olhada, né? Ele tem uma resposta do que o sistema está trazendo, e a gente também gera um número de pedido aleatório, que é do próprio Flask, para que a gente consiga ter uma melhor administração, né, do nosso pedido. Além disso, nós temos a nossa tabela de produtos, né, que segue o mesmo padrão, em que a gente consegue listar, criar produtos, atualizar e excluir, assim como os usuários. Só que a diferença dos usuários é que a gente está usando o pacote Flask Login para que a gente consiga fazer a autenticação dos nossos usuários. Aqui a gente tem um método para que o e-mail não se repita, né? No caso, não tenha o mesmo e-mail, tipo, eu estou fazendo o meu cadastro, acabei esquecendo o meu e-mail, ao invés de eu fazer todo o cadastro novamente, eu posso usar o esqueci a senha, para que assim eu não precise, né, cadastrar o mesmo e-mail, não ter aquele bug que normalmente tem nos sites, né, em que o mesmo e-mail ele pode ser usado e acaba dando uma confusão, né, entre a entrada de dados, certo? Aqui a gente tem um método de autenticação, que a gente usou o User Loader, né? Aqui a gente consegue ter o método de autenticar de e-mail e senha e o método de logoff. No nosso main, a gente tem aqui nossas rotas estabelecidas. A nossa rota principal, né, que vai trazer o index HTML, que se o usuário ele não tiver autenticado, ele vai ter que se redirecionar para a rota login, né, para conseguir fazer o login e conseguir se autenticar no sistema. A gente também tem a rota de perfil, que é para o usuário conseguir ver o perfil dele. E aqui a gente tem alguns tratamentos de erros, que é o erro 401, que é o erro de usuário não autorizado naquela rota, e o erro 404 de rota não autorizada, ou página não encontrada, perdão. A gente tem nosso database, em que a gente está armazenando nossas variáveis GB e LM, né, para a gente conseguir usar o RM e conseguir usar o pacote do Flask Login. No instance, a gente tem o nosso banco de dados, como eu disse, com SQL. Temos os migrations, que é justamente para a gente conseguir fazer a migração de banco de dados, para conseguir fazer algumas atualizações. Temos os nossos models, em que é aqui onde vai estar nossas tabelas do nosso banco de dados, nossa classe usuário, produto e pedido. A gente tem o static, que a gente consegue armazenar nossos assets, que é justamente nossas imagens, né? Temos o CSS, que é para conseguir dividir melhor, e também temos os nossos JavaScript. Todas essas configurações de arquivos, de pastas, é justamente para a gente conseguir ter um controle maior da administração da arquitetura de software do nosso sistema, para ter um código limpo, um código bem feito, um código em que, se um outro programador pegar, ele vai conseguir fazer uma leitura melhor. Por último, mas não menos importante, nós temos os nossos templates, que a gente consegue ter aqui a administração de todos os nossos HTMLs. Aqui a gente consegue ter, né, os pedidos, cada operação do pedido, dos produtos, dos usuários, nosso HTML de perfil, de login, o index e a base. A base a gente usa para todos os outros arquivos, que é onde ele vai estar com o nosso navbar, né? Então, a nível de teste, vamos abrir aqui. Aqui já estava logado no meu usuário, certo? A gente pode sair. Aqui a gente tem a função de cadastro, né? Para que a gente consiga cadastrar o usuário. Aqui já está o meu login salvo. No próprio site, os cookies acabaram armazenando, né? Aqui é o nosso navbar, que, como eu disse, é o arquivo base. Temos as rotas do administrador. Aqui é a página principal, certo? Aqui é a de carrinho, que é onde a gente pode cadastrar um novo pedido. Podemos fazer pedido aqui. Por exemplo, eu, Maria Letícia, quero pedir um suco de laranja. Eu consigo fazer esse pedido. Pedido criado com sucesso. Dirija-se à cantina para realizar o seu pagamento do seu pedido e retirá-lo.
Se eu fosse um funcionário, eu poderia, se no caso eu como usuário, eu poderia acessar os pedidos que eu já fiz, no caso só no nome da cliente, né, Maria Letícia. Mas, como funcionário, eu consigo acessar todos os pedidos de todos os clientes. Aqui nós temos a data, né, desses pedidos, quem foi o cliente que fez esse pedido, o produto pedido, conseguimos realizar as operações CRUD, né? E aqui o número do pedido gerado. Uma próxima oportunidade que a gente quer acabar continuando mexendo no projeto, a gente vai fazer um número de pedido padrão, como por exemplo 8801, com números, sabe, para que a gente consiga ter um padrão, ou ATS, né, de snacks e alguma numeração. Temos a administração, né, do perfil do usuário, em que o usuário ele consegue editar seu perfil, a sua senha, seu e-mail, seu nome. Temos aqui os pedidos, como eu disse, meus pedidos, né, do usuário. Temos o estoque, que é justamente onde a gente consegue ver quais são os produtos que estão à venda e a quantidade deles em estoque, que eles vão diminuindo a cada pedido, né, que o usuário for pedindo, né, no sistema. Temos o preço de cada um. Temos os nossos usuários. E por último, como eu havia falado anteriormente, temos todos os pedidos. E basicamente é isso. E esse é o nosso projeto MVP Snacks. Muito obrigada pela atenção.